Olá, Arielle, bom dia, tudo bem? Tá me ouvindo? Bom dia, gente, vocês estão me ouvindo? Elian, João Vitor Azevedo, Laila, Arielle Guedes, estão me ouvindo? Sim, tia. Ok. Arielle Guedes ainda não respondeu. Oi, oi. Oi, tudo bem? Ok, Arielle. Manuela, você está me ouvindo, Manuela? Turma, vamos aguardar os outros colegas chegarem para a gente dar início à nossa revisão, ok? Vamos aguardar aqui mais uns minutinhos, enquanto os outros colegas chegam. Nós agora somos 7, né, participantes na nossa aula de hoje. Vamos aguardar para ver se chega mais gente, tá? Já vão logo preparando aí o livro de vocês no capítulo 7, página 132. Os nutrientes e a alimentação, que é o conteúdo que está sendo abordado na atividade domiciliar, ok? Hoje nós vamos revisar todo esse conteúdo e vamos também conversar sobre algumas orientações para responder à atividade e também, se der tempo, a gente pretende, né, ler a atividade domiciliar junto com vocês. Tudo bem, Laércio? Bom dia. Oi, tia, bom dia. Ok. Pedro Borges está chegando. Pedro Borges, essa foto de perfil aí, Pedro Borges, coloque uma foto sua ou deixe somente seu nome. Nós não vamos identificar vocês por outros tipos de imagens. Tudo bem, Pedro Borges, está me ouvindo? Olá, Pedro Borges. Oi. Pedro Borges, a imagem que está aí no seu perfil é preciso trocar. Nós não vamos identificar vocês, como eu já falei nas aulas passadas, por esses tipos de imagem, por apelidos, por codinomes. A gente precisa que o nome de vocês esteja aí de acordo com como está lá na nossa frequência. Eu botei meu nome, tia. Meu amor, mas não pode colocar outro tipo de imagem. É uma imagem de um time. Ou você deixa somente seu nome, ou coloque uma imagem, uma foto sua. Início está chegando. Tudo bem, Vinícius? Você está conseguindo me ouvir? Comigo tudo, tô conseguindo lhe escutar sim. Ok. Turma, vamos aguardar mais uns minutinhos, tá bom? Ainda temos poucos participantes e essa revisão é importantíssima para que vocês respondam tranquilamente a prova. A prova não, a atividade domiciliar de vocês, certo? Então, vamos
aguardar para ver se chega mais alguns alunos. Enquanto isso, Bia Padilha está chegando. Enquanto isso, organizem o livro de vocês na página 132. Também organizem-se as anotações de vocês, se tiverem dúvidas. Esse é o momento de tirar dúvida, esse é o momento de vocês participarem mais ativamente para que a gente possa ter uma ótima revisão e vocês sanem todas as dúvidas que vocês têm em relação a esse conteúdo. Beatriz, Padilha, você está conseguindo me ouvir? Ok, Bia. Vamos iniciar a nossa revisão. Já tem alguns minutinhos que nós estamos aqui e a gente precisa começar até mesmo por conta de vocês que chegaram no horário, tá? Deixa eu só aceitar aqui o Pedro Borges que retornou para eu compartilhar a tela com vocês do nosso slide. Estão conseguindo visualizar a tela compartilhada, o slide? Ok, então eu vou abrir aqui a apresentação para a gente iniciar. O capítulo que a gente vai revisar é o capítulo que está sendo abordado na nossa atividade domiciliar, os nutrientes e a alimentação, certo? Quem quiser acompanhar aí pelo livro está na página 132. Nós vamos iniciar com o estudo dos nutrientes, né? Nós sabemos que a alimentação, gente, ela é fundamental para a nossa sobrevivência, para o metabolismo. Ana Beatriz, deixa eu só aceitar aqui esse povo que está chegando, gente. Ana Beatriz Amorim, Arielle Samara. Vocês que chegaram agora, Arielle Samara e Ana Beatriz, vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo visualizar o slide? Sim. Ok, Arielle, cadê você, Arielle? Samara. Tá conseguindo, tudo beleza, então vamos continuar. Nós iniciamos agora a nossa revisão, viu, meninas? Nós estamos falando dos nutrientes e alimentação. Os nutrientes, gente, eles que vão ajudar no nosso metabolismo, né? Nas nossas atividades vitais. Então, a alimentação, ela é fundamental para a nossa sobrevivência, certo? Essas substâncias que estão presentes. Marivaldo, você está conseguindo me ouvir? Tudo bem? Certo, gente. Então, os nutrientes que estão presentes nos nossos alimentos, que vão fornecer energia, vão ajudar a construir moléculas dentro do nosso corpo, vão regular o funcionamento do nosso organismo, o nosso metabolismo. Então, esses nutrientes, eles são classificados de acordo com suas funções. Como a gente está vendo aqui, os nutrientes reguladores, eles são os nutrientes que ajudam no bom funcionamento do nosso organismo, certo? Além disso, nós temos outros tipos de nutrientes, como os reguladores, ou os nutrientes energéticos, que são os carboidratos e lipídios, e os nutrientes construtores, que são as proteínas. E a gente está começando aqui de trás para frente com os nutrientes reguladores. Dentre eles, nós temos os sais minerais,
certo? Esses sais minerais estão presentes tanto dentro como fora da célula e eles têm variadas funções dentro do nosso corpo. O ferro, ele ajuda na composição das moléculas de hemoglobina. As hemoglobinas são proteínas que estão presentes nos glóbulos vermelhos do nosso sangue, impedindo que a gente tenha anemia, certo? Tenha uma má produção, uma produção ineficiente dos glóbulos vermelhos. Então, o ferro, ele ajuda a compor essas moléculas de hemoglobina. A falta de ferro pode causar o quadro de anemia, que é a diminuição na formação dos glóbulos vermelhos. E aí a pessoa precisa fazer uso de um medicamento que é a base de ferro ou alimentação, alimentos que contenham ferro, como a gente está vendo aqui, fígados e miúdos, frutos do mar, carnes vermelhas magras, feijão, hortaliças, principalmente de cor verde escuro, gema de ovo. Então, as pessoas que têm quadro de anemias, porque tem alguma disfunção na formação de hemoglobinas e, consequentemente, na formação dos glóbulos vermelhos, elas precisam ter uma alimentação à base de ferro, ou então complementar essa alimentação com uma medicação. Temos outro tipo de sais minerais, que é o cálcio. O cálcio, ele é importantíssimo para compor os nossos ossos, auxilia na coagulação sanguínea e contração dos músculos. O sódio age na condução de impulsos nervosos, então ele é importante para o bom funcionamento do sistema nervoso. O iodo compõe os hormônios da glândula tireoide. Essa glândula tireoide está nessa base aqui do nosso pescoço e ela é importante para o bom funcionamento do nosso organismo, controle do nosso metabolismo. O magnésio, ele compõe a molécula de clorofila, né, das plantas, mas ele é importante também para a constituição dos ossos e auxilia no funcionamento dos músculos e do sistema nervoso. O magnésio, ele é um dos sais minerais que as pessoas têm menos conhecimento que eles causam tantos benefícios para o nosso corpo, certo? Além dos sais minerais, outros nutrientes reguladores são as vitaminas. As vitaminas, a gente conhece várias, né? Nós temos a vitamina... Gabriel tá chegando aqui, gente, rapidinho. Quem tá chegando agora, tá conseguindo visualizar o slide, tá conseguindo me ouvir, João Carlos, Gabriel Henrique, tudo beleza? Sim, tia, eu confundi quinta-feira com sexta, eu pensei. Ah, tá. Vamos Aí lá. já tá estranhando porque que tava vendo a aula. E essa imagenzinha aí, Gabriel? Já vou trocar, tia. Tá, ok. Então, vamos lá. Então, as vitaminas, gente, elas também têm variadas funções, vários tipos, vitamina A, as vitaminas do complexo B, vitamina C, D, E e K. Essas vitaminas, elas podem ser encontradas em uma infinidade de alimentos. A vitamina A na cenoura, por exemplo, em alimentos que têm o tom alaranjado ou avermelhado, por conta do beta-caroteno, que é um precursor da vitamina A. As vantagens dessa vitamina, ela evita a cegueira noturna, que é o chamado xeroftalmia, ela é importante para o crescimento normal das crianças, certo? A vitamina B1, ela é encontrada em leveduras de cerveja, cereais, ela é necessária para as funções específicas do coração e do sistema nervoso. Vitamina B2, a riboflavina, é necessário para a saúde da pele. B3 é importante para converter os alimentos em energia, ajuda no sistema nervoso, combate a falta de apetite. Vitamina B5, B6, B8, B9, B12, todas elas têm uma função dentro do nosso corpo e vocês estão percebendo que a maioria delas são encontradas em legumes, em frutos, certo? Vegetais verdes, os ovos também são ricos em vários tipos de vitaminas, certo? A vitamina C, que ela é o ácido ascórbico, ela é encontrada em alimentos cítricos, certo? É essencial para o bom funcionamento do nosso sistema imunológico, também para a absorção de ferro, que eu até expliquei para vocês, que quando é servida feijoada, geralmente tem algum alimento cítrico, abacaxi ou laranja, que ajuda na mais rápida absorção do ferro, certo?
Nós temos aqui também a vitamina D, que está presente em ovos, manteiga, peixe. É necessário para fortalecer os dentes e os ossos, evitando o raquitismo. Vitamina E, encontrada em óleos vegetais, manteiga, gema, legumes, importante para a formação dos nossos glóbulos vermelhos, né? E a vitamina K, essencial para a coagulação normal do sangue, presente em peixes, ovos, manteigas e hortaliças. Então, gente, vocês estão percebendo aqui que as vitaminas a gente encontra nas frutas, por isso que eu coloquei essa imagem bem aqui. Frutas, verduras, legumes, certo? Ovos, que são as principais fontes de vitamina. Se a gente não tem uma alimentação balanceada, a gente não vai ter uma variedade de vitaminas no nosso corpo, nem de sais minerais, certo? Então, é preciso que a gente tenha uma alimentação balanceada, como a gente já comentou, como a gente já conversou nas aulas passadas, certo? As vitaminas, em último caso, que a gente vai tomar aquele complexo vitamínico que é sintético, né? Aquele que a gente compra na farmácia. Caso a gente não tenha uma alimentação balanceada, a gente pode fazer uso desse complexo vitamínico que é vendido nas farmácias. E o ideal é que a gente adquira essas vitaminas, os sais minerais e todos esses nutrientes a partir da nossa alimentação. Basta a gente ter uma alimentação balanceada, ok? Posso passar, gente? Vamos avançar. Aí nós temos outros elementos que são importantes na nossa alimentação. A água, principalmente, né, gente? A água ela é considerada solvente universal. Ela ajuda a dissolver diversos tipos de substâncias dentro do nosso corpo, como açúcares, proteínas e sais. Ela é regulador térmico, ajuda na regulação da nossa temperatura interna do corpo, né? Em dias de frio, a gente vai reter água dentro do nosso corpo para gerar mais calor. Em dias de calor, a gente vai eliminar bastante água do nosso corpo através do suor para também manter a temperatura ideal do nosso corpo, para que a gente tenha a sensação de menos calor. Meio de transporte, a água ela ajuda através do sangue a transportar os nutrientes, os gases e diversas substâncias do corpo. Ela atua como lubrificante natural, impedindo o desgaste das nossas cartilagens entre o osso e outro. Vai ter um líquido chamado líquido sinovial, que é rico em água, que vai ajudar a impedir, né, o desgaste das nossas cartilagens. Então, a água ela é fundamental, né, para o bom funcionamento do nosso organismo. Cerca de 65 a 70% do nosso corpo é formado de água. Ok, gente? Outros elementos importantíssimos para o bom funcionamento do nosso corpo são as fibras, que também são encontradas nos vegetais, legumes, frutas e verduras, certo? Para quem não gosta aí muito de frutas, verduras e legumes, precisa inserir na sua alimentação, porque vocês estão vendo que é fonte de sais minerais, de vitaminas, de fibras, tudo isso importante para o bom funcionamento do nosso organismo. As fibras, como a gente já falou aqui, elas são encontradas em todos os tipos de vegetais. Elas estão presentes principalmente nas membranas das células, né, na parede celular, né, extramembrana das células vegetais, composta principalmente de celulose, que é um carboidrato, certo? E ela auxilia no bom funcionamento do organismo, auxilia no trânsito intestinal, no controle da glicemia, controle do colesterol. Ela reduz os riscos de doenças cardíacas, elas auxiliam nas dietas de perda de peso, porque elas vão ter a pessoa que consome bastante fibra vai ter uma saciedade, né, mais rápida, porque elas enchem, certo? E sacia o corpo. Então, elas são importantíssimas nas dietas de perda de peso.
Os alunos que estão chegando agora estão conseguindo me ouvir, visualizar o slide, gente? Quem está chegando agora? Beatriz está chegando, Beatriz Almeida. Guilherme Gomes, tudo bem? João Vitor Carneiro, Raul está chegando também. Gente, vamos continuar. Nós vamos agora falar sobre os nutrientes energéticos. Vocês estão vendo aí a imagem de carboidratos. Aqui a maioria desses carboidratos são integrais, mas a gente tem carboidratos refinados também, como é o macarrão, certo? Os carboidratos, gente, são nutrientes energéticos que vão ser a principal fonte de energia das nossas células, principal fonte de energia do nosso corpo, para dar energia para o nosso corpo funcionar bem, certo? E eles são conhecidos como açúcares, sacarídeos, ou glicídios. As principais fontes de carboidratos, nós estamos vendo a imagem aí, pães, macarrão, arroz, feijão e outros. Os carboidratos, eles têm uma classificação, né, de acordo com a sua composição química, presença de átomos de carbono. Temos os monossacarídeos, que nós temos principais glicose, frutose e galactose. Temos as outros monossacarídeos, a ribose, que está presente no RNA, e a desoxirribose, que está presente no DNA. E temos outros elementos também, outros carboidratos, que são chamados de sacarídeos, que são resultado da união de duas moléculas de monossacarídeo, como a maltose, resultado de duas glicoses juntas, que a gente tem como exemplo o malte, sacarose, uma molécula de glicose, uma molécula de frutose, cana-de-açúcar, beterraba, em frutas. Então, a sacarose é o açúcar das frutas, da cana-de-açúcar, da beterraba. Então, aquele açúcar refinado que a gente come, ou o demerara, que é aquele mais escurinho, é fruto da cana-de-açúcar. Então, a gente está consumindo sacarose, certo? A lactose, que está presente no leite, é resultado de uma molécula de glicose mais uma molécula de galactose. As pessoas que têm intolerância à lactose, elas vão ter uma dificuldade de digerir essa lactose, esse açúcar do leite, né? A lactase, que é a enzima que quebra a lactose, ela vai quebrar a lactose em moléculas de glicose e moléculas de galactose, que são mais fáceis de entrar, são menores e mais fáceis de entrar nas nossas células. Então, as pessoas que têm intolerância à lactose, o que vai acontecer? Elas não têm essa enzima lactase ou produz de forma ineficiente, e aí não tem como quebrar a lactose em molécula de glicose mais galactose, que são mais fáceis de entrar nas nossas células, ok? Deu para entender isso? Tudo bem até aí, gente? Tá dando para relembrar? Ok? Tudo bem, né? Sim. Beleza, então vamos continuar. A gente não pode perder tempo. Também temos outros tipos de carboidratos, que são moléculas maiores, resultados da união de centenas de moléculas de monossacarídeos, que são os polissacarídeos, certo? Nós temos como exemplo de polissacarídeos o amido, que a gente encontra em reserva vegetal, como na raiz, no caso de cenoura, a gente encontra na macaxeira, a gente encontra na batata doce, esse amido, certo? Nós encontramos amido também no grão de feijão, certo? Nós temos também um outro carboidrato, um outro polissacarídeo de reserva animal. Nesse caso, esse carboidrato é chamado de glicogênio, e ele vai estar acumulado no nosso corpo, no fígado e nos músculos. Em períodos prolongados de jejum, esse glicogênio que vai suprir as nossas necessidades, né, de energia, né, do nosso corpo. E depois que acaba essa reserva, né, de açúcar no nosso corpo,
ou seja, acaba a reserva de glicogênio, a gente geralmente vai apresentar sintomas típicos de pessoas que estão com um jejum prolongado, tonturas, dor de cabeça, desmaio, tudo isso pela falta de carboidrato, de açúcar no nosso corpo, que vai produzir energia para as nossas células. Então, essa falta de açúcar, ela vai gerar todos esses sintomas, certo? Nós temos também um outro polissacarídeo, a celulose, que está presente nas paredes celular das células vegetais, como eu falei para vocês, as fibras. Os vegetais têm a parede celular formada de celulose, que forma as fibras, né, dos vegetais. A quitina, que é um outro polissacarídeo que também está presente na parede celular de alguns seres, como os fungos, e também está presente no exoesqueleto dos artrópodes, como insetos, aracnídeos e crustáceos. No caso dos crustáceos, a quitina vai ter uma outra substância que é mais resistente, que é o carbonato de cálcio, certo? Por isso que os crustáceos vão ter, principalmente o caranguejo, por exemplo, vai ter aquele exoesqueleto mais duro. E por falar em açúcar, gente, qual é a diferença entre diet e light? Nós vimos isso na nossa última aula, a diferença entre diet e light. Diet é que não tem, né, tem 0% de uma substância, geralmente açúcar, ok? No caso dos produtos light, eles vão ter uma porcentagem a menos de algum dos elementos que compõem aquele alimento. Pode ser gordura, pode ser açúcar, sódio, certo? Outros nutrientes energéticos. Os lipídios. Os lipídios, gente, eles são formados por moléculas menores chamadas de ácidos graxos. São elementos que não têm solubilidade em água, ou seja, a água não consegue dissolver os lipídios. Os principais tipos de lipídios são as gorduras e os óleos, certo? As gorduras, elas são em temperatura ambiente, permanecem sólidas, e os óleos vegetais, principalmente, eles se mantêm em estado líquido na temperatura ambiente. Qual é a função dos lipídios? Energética, como a gente já falou, e estrutural. Estrutural porque eles podem fazer parte da membrana das nossas células. Óleos e gorduras são conhecidos como triglicerídeos. Nos animais, inclusive no homem, as gorduras atuam como reserva de energia, isolante térmico e proteção de órgãos internos, diminuindo o impacto, né? Isso em uma quantidade adequada, certo, gente? O excesso de gordura no nosso tecido adiposo pode levar a alguns outros problemas de saúde. O colesterol, que a gente imagina que sempre é algo ruim e não é. Ele é um lipídio esteroide que vai participar da formação dos nossos hormônios, certo? Tanto masculino quanto feminino, a testosterona e o estrógeno e progesterona no feminino. Existem também outros tipos de lipídios, as ceras, que estão presentes em plantas e animais. Por exemplo, a cera do nosso ouvido é formada de lipídios, de gorduras, certo? Temos os fosfolipídios presentes na membrana das nossas células. A membrana das nossas células ela tem uma constituição química lipoproteica. Lipo vem de lipídio, dos fosfolipídios, e proteica formada de proteínas, certo? E agora a gente vai falar de colesterol bom e colesterol ruim. Os colesteróis, gente, como a gente já viu, o colesterol é uma gordura, é um tipo de lipídio que precisa estar presente no nosso corpo. Mas nós temos o colesterol bom e o colesterol ruim, o LDL, né, que é uma lipoproteína. Colesterol bom e ruim, eles são um conjunto de lipídios com proteínas. O ruim, ele é perigoso, pois ele leva ao acúmulo de placas de gordura nas paredes internas das artérias, tornando estreitas e endurecidas, gerando uma doença chamada arteriosclerose, certo? Que é prejudicial para principalmente para o coração, pode levar a um AVC, se for nas artérias que levam sangue para o cérebro, certo? Como aqui as carótidas.
Se tiver acúmulo nas carótidas de gordura, pode comprometer a função do cérebro, pode levar a um AVC, certo? Temos o colesterol bom, esse que tem que estar em um nível legal. O LDL, que é o ruim, tem que estar em um nível baixo. Se o LDL estiver muito alto e o HDL baixo, aí é um problema sério, tá? O colesterol bom, gente, é o HDL, ele tem a função de retirar esse mau colesterol do corpo e levar-o para o fígado. O fígado, gente, o nosso fígado, ele tem a função de ajudar na digestão das gorduras. Por exemplo, tudo de gordura que a gente come, tipo, a gente está comendo um hambúrguer, tem queijo, tem a gordura do preparo, né, da carne e tudo. Então, todas essas gorduras que a gente come, que a gente consome, rapidinho. Todas essas gorduras que a gente consome, elas são direcionadas para o fígado para serem emulsificadas, certo? Por um líquido chamado bile, que é produzido pelo nosso fígado e armazenado na vesícula biliar, certo? Então, esse líquido produzido pelo fígado vai ajudar a digerir essas gorduras. Então, o bom colesterol, ele faz isso. Ele funciona como se fosse um garizinho, pegando toda essa gordura ruim, esse LDL, né? O colesterol ruim e levando para o fígado, porque lá no fígado ele vai ser metabolizado, vai ser digerido e eliminado do corpo, certo? Então, por isso que o nível de colesterol bom tem que estar alto. Beleza? Deu para relembrar, gente? Sim, né? Então, beleza, vamos continuar. Vamos lá. Então, gente, existe as gorduras saturadas, né? Que são aquelas de origem animal, permanece sólida, e dentro, falando ainda de lipídios, e a gordura insaturada, de origem vegetal, permanece líquida. Então, as gorduras, elas são divididas em saturadas e insaturadas. E hoje, com a manipulação química dessas gorduras, por exemplo, as gorduras de origem vegetal, os óleos vegetais, eles podem passar por um processo chamado hidrogenação, que vai permitir com que elas permaneçam no estado sólido, como no caso da margarina. É assim que a partir desse processo que é produzida a margarina, ok? Por esse processo de hidrogenação. Então, a margarina já é uma gordura trans. As gorduras trans, elas estão presentes em produtos industrializados e elas são um perigo para o nosso organismo, né? Elas não ajudam no bom funcionamento do nosso organismo, certo? Essas gorduras trans que são trans vêm de transformação, ok? Então, elas passam por algum processo químico que permite com que elas fiquem no estado, no caso dos óleos vegetais, no estado sólido. Gente, então a gente já falou dos nutrientes reguladores, dos nutrientes energéticos, carboidratos e lipídios. Agora nós vamos falar dos construtores ou plásticos. Nutrientes construtores ou plásticos, nós temos as proteínas, que compõem 10% do nosso organismo, certo? Está presente em todas as partes do nosso corpo. A queratina do nosso cabelo é proteína, a melanina que dá coloração para a nossa pele é proteína, as enzimas, por exemplo, enzima lactase, são proteínas, a hemoglobina que está no glóbulo vermelho do nosso sangue é proteína, certo? Então, as proteínas, elas têm variadas funções, variadas atividades dentro do nosso corpo. Ok, gente? Vou só beber uma aguinha aqui para ajudar a garganta, que hoje não tá legal. Ok? Então, gente, as proteínas, elas são formadas por moléculas bem pequenas, né, unidades básicas chamadas aminoácidos, elas se ligam uma na outra por ligações que a gente chama de ligações peptídicas, e aí forma essa proteína que é uma molécula grande. As proteínas,
Elas possuem um número e uma sequência específica de aminoácidos, dependendo da proteína, do tipo da proteína. Existem 20 tipos de aminoácidos, né, que vão se combinar entre si para formar as diversas proteínas que formam o nosso corpo. Esses aminoácidos, nós temos os essenciais, que são aqueles que não são produzidos pelo nosso organismo. A gente tem que adquirir esses aminoácidos a partir da nossa alimentação, ok? E aí são eles, fenilalanina, isoleucina, temos a treonina, triptofano e esses outros aí. São esses aminoácidos que a gente não consegue. Dentro desses 20 aminoácidos, nós temos esses aqui, que estão citados aqui, que não são produzidos pelo nosso corpo. Por isso que eles são chamados de essenciais. Então, a gente tem que adquirir através da nossa alimentação. Os alimentos ricos em proteínas, nós temos o leite, ovos, né, de origem animal, ovos, carne, presunto, os peixes, os mariscos em geral, carne branca, como o frango. Gente, para quem está chegando agora, nós temos apenas 4 minutos desse primeiro horário, tá? E quando encerrar esse primeiro horário, nós vamos dar 2 minutinhos só para vocês beberem água e ir ao banheiro se houver necessidade. E a gente retorna para continuar nossa revisão, ok? Enquanto a gente tem esses 4 minutos, a gente vai continuar. Então, os alimentos ricos em proteínas de origem vegetal. Os grãos, como ervilha, feijão, grão de bico, sementes como castanha de caju, castanha do Pará. Hoje estamos usando uma castanha chamada castanha chilena, né? Amêndoa chilena, que também é riquíssima em, sabia que riquíssima em proteína. Alguns estudos afirmam que ela equivale a um bife, né? Desse aqui, ó, a um pedaço desse, mais ou menos, de carne, ok? Então, os grãos, eles são ricos em proteínas, certo? Tanto a gente tem fontes de proteínas, tanto animal quanto vegetal. Quais as funções delas, né, no nosso corpo? Como eu disse, elas têm variadas funções. Tem a função estrutural, né, ela ajuda a dar forma e fornece proteção e resistência às estruturas do nosso corpo. Está presente em tendões e ligamentos, o colágeno, que é uma proteína, a queratina, que está presente no cabelo, nos pelos, nas unhas, penas, no caso dos outros animais. Elas ajudam a estrutura, né, na estrutura do corpo. Tem a função também estrutural aqui, que é formar a membrana da célula, certo? Nós temos também, gente, deixa eu tirar aqui um pouquinho esse fone. Deixa assim que tá doendo aqui. Certo. Nós temos aqui a função de transporte, certo? Ela facilita a entrada e saída de substâncias através da membrana, como a hemoglobina, que ajuda no transporte de oxigênio. Temos a função de defesa, no caso das proteínas, elas formam os anticorpos, as imunoglobulinas, né? Elas formam os anticorpos que vão fortalecer o nosso sistema imunológico, protegendo o nosso organismo. Temos a função reguladora, formam os hormônios como a insulina e glucagon, que vão controlar o metabolismo dos carboidratos no nosso corpo. A insulina, ela ajuda no controle de açúcar no nosso sangue, certo? Por isso que pessoas que têm diabetes, elas precisam fazer o uso de insulina sintética, né? Aquela insulina que é fabricada em laboratório, porque elas precisam ter um controle maior desse nível de açúcar no sangue, porque elas têm um excesso de açúcar no sangue, de carboidrato no sangue. Então, a insulina é aplicada, né, subcutânea, para controle desse metabolismo dos carboidratos, certo? E a função catalisadora.
as proteínas também, temos exemplos de proteínas que são enzimas, como eu já falei, da lactase, a amilase, a pepsina, que vai quebrar as proteínas no nosso metabolismo, na nossa digestão, as lipases, que são proteínas, enzimas que quebram lipídios dentro da nossa digestão. Então, são essas as funções das proteínas, gente. Nós temos menos de um minuto, eu vou interromper o compartilhamento e daqui a pouco a gente retorna. Eu vou fazer o print dessa tela aqui de quem está agora. Fiz o print, ok? E a gente retorna daqui a pouquinho. Tá ok? 2 minutinhos para vocês retornarem. Oi, Vinícius. Não, foi sem querer. Tá Desculpa. ok. 2 minutinhos, tá, gente? Eu vou encerrar aqui.